Como a gente sabe que é uma doença de transmissão respiratória, o ideal é que a gente evite ambientes fechados, ambientes com pouca aeração, evite ambientes onde exista um conglomerado de pessoas, onde existe ajuntamento de pessoas. Essas medidas são medidas, às vezes a gente entende até difíceis de serem feitas num momento como a gente vive agora, de uma temperatura mais baixa, temperaturas mais frias. Mas eu acho que é uma medida, já começa sendo uma medida bastante eficaz. A gente tem sempre enfatizado que uma das medidas mais importantes de prevenção é você manter sua imunidade muito boa. E qual o segredo de se ter uma imunidade boa? É ter uma boa alimentação, uma boa prática de atividade física, não fumar, ou seja, tudo aquilo que é bom para a saúde é bom para a imunidade. E essa questão da higienização das mãos, embora a gente entenda que seja uma medida muito importante, não é preciso se focar apenas nessa questão do álcool gel. O bom e velha, né, a boa e velha água com sabão já é suficiente para a gente conseguir fazer a eliminação de bactérias, a eliminação de vírus que eventualmente a gente possa ter nas mãos. E outra coisa importante na prevenção é enfatizar que qualquer indivíduo que esteja tossindo, que esteja com espirros, proteja essas secreções com um lencinho descartável, descarte isso num ambiente adequado, porque, sem dúvida alguma, também ao tossir, ao espirrar, a gente pode eliminar esse vírus 1 ou 2 metros de distância e vir a contaminar uma outra pessoa. A sintomatologia, no início, foram criados, até a própria Organização Mundial de Saúde, até por um sentido de facilitar o diagnóstico, fez algumas diferenças entre gripe comum e a gripe A. Na verdade, essas diferenças elas devem ser respeitadas dentro de uma individualidade de cada paciente. Nós temos atendido, e agora que a experiência nos permite dizer isso, nós temos atendido pacientes que têm febre baixa, que têm pouca tosse, que têm pouca dor no corpo. Então, o quadro clássico que se apresenta, que fica mais fácil para o diagnóstico do médico, que é a febre alta, acima de 39 graus, que é a tosse seca, persistente, contínua, que é a dor no corpo, a dor de cabeça, o mal-estar geral, esse sintoma também pode ser um sintoma de uma gripe comum. Então, a diferença, ela não basta para a gente pensar, eu tenho ou eu não tenho a infecção. O que importa é que você seja avaliado e dentro dessa avaliação, se faça ou não o exame dentro das necessidades de cada paciente, se institua ou não a terapia adequada. E o que nós temos enfatizado mais importante é que a gente possa fazer diagnóstico dos casos mais graves, dos casos que vão exigir um tratamento intensivo, de uma maneira mais precoce. Para isso, é importante que o paciente procure um atendimento médico adequado. A automedicação é muito importante que a gente oriente o paciente de que a velha máxima, né, de aspirina e cama, isso é contraindicado na gripe. A cama não, a aspirina sim. Porque a aspirina ela pode reagir com o vírus e não só para a gripe, para qualquer outro tipo de infecção viral e causar complicações no organismo do paciente. Então, se o paciente tiver que tomar algum tipo de analgésico, ou acetaminofém ou até a dipirona, mas preferencialmente faça uma avaliação precoce, rápida, para saber se o analgésico é pertinente, se o antitérmico é pertinente, para que você possa ser medicado da maneira mais adequada. A questão do tratamento específico, indicar-se ou não indicar-se a medicação oseltamivir, também conhecida com o nome comercial de Tamiflu, também passa a ser de responsabilidade médica. Nós sabemos que a medicação em gripes normais, ela tem um efeito de diminuir os sintomas por até 1 dia e meio, melhorar um pouco o quadro febril, mas nós não temos ainda uma segurança de afirmar que esses medicamentos antivirais vão resolver completamente o problema do paciente ou pelo menos não deixar que essa doença evolua de forma grave. A indicação continua sendo para pessoas que tenham doenças, algum tipo de doença de base, algum tipo que a gente chama de riscos inerentes à sua saúde, diabetes, a própria gestação, doenças imunológicas, as faixas etárias, as crianças pequenas, os idosos, os pacientes acima de 65 anos. Então, esses critérios todos, junto com a sintomatologia, vão determinar a necessidade ou não de uma medicação antiviral específica. As gestantes, quando nós analisamos qualquer tipo de situação de agravo de saúde, quando a gente pensa em doença viral, nós temos relatos já na literatura mostrando que essas infecções acabam incidindo mais em gestantes do que em mulheres não grávidas. Isso é estatístico, isso é comprovado.
Para nós agora, nessa atual epidemia, isso tem ficado mais evidente. Não só casos relatados no México, nos Estados Unidos, no continente europeu, mas também aqui no nosso país, nós temos visto algumas gestantes que infelizmente têm evoluído desfavoravelmente, inclusive com óbito. Então a gestante hoje deve procurar o atendimento rapidamente. A instituição da terapia deve ser feita de modo rápido. É uma situação em que não se discute o uso do antiviral, é importante que se tome, mesmo, torna a dizer, que isso não tem uma comprovação que vá mudar o curso clínico evolutivo dessa paciente, mas é o que deve ser realizado, e principalmente o diagnóstico precoce. Nós vamos precisar entender melhor, na evolução dessa doença, como e por que essas gestantes estão sendo mais frequentemente acometidas. A internet tem gerado mitos, tem gerado boatos a respeito dessa gripe, e isso também com qualquer outra patologia. Mas como essa é a doença da moda, esse é o momento, né, de se falar sobre gripe A, nós temos recebido até por parte de alguns nossos clientes, algumas informações absolutamente que não são coerentes com a realidade. Isso gera, sem dúvida alguma, uma desinformação, isso gera, sem dúvida alguma, uma conduta muitas vezes irracional, isso gera gastos desnecessários e principalmente o pânico, que nesse momento é o que a gente menos quer que aconteça. Na verdade, não acredite naquilo que está na internet, procure a informação médica, procure conversar com o seu médico de confiança, para que essas informações sejam melhor esclarecidas, porque essas informações, na grande maioria das vezes, são escritas por pessoas que estão com um único intuito de criar o pânico. Somente isso.